Todos nós sabemos que a vida cristã não é só sucesso e vitórias. Há momentos na nossa vida que parece que há sobre nós um céu de bronze. Temos a impressão de que as nossas orações não estão chegando diante de Deus. Parece que nós oramos e nada acontece, que não estamos sendo ouvidos por Ele. Porém, embora às vezes nós tenhamos essa impressão, certamente nós não estamos conseguindo ter toda a dimensão da realidade. Como nós já aprendemos na introdução geral, os salmos eles são originalmente orações dirigidas ao Senhor. E muitas vezes elas expressam as angústias, mas também as esperanças e a confiança do adorador no Senhor. Deste modo, os salmos eles nos exortam e nos ensinam em como nos dirigir a Deus. Uma das lições mais importantes que os salmos nos ensinam é a confiar no Senhor, mesmo nas situações mais adversas e tenebrosas. Um salmo que nos exorta e nos ensina a confiar completamente no Senhor é o salmo de número 4. O salmo 4 nos apresenta declarações de confiança no cuidado do Senhor e exortações a que dependamos completamente dele. Entre tantas lições que nós podemos aprender nesse salmo, eu gostaria de destacar a que eu considero a mais elementar, mas também a mais importante delas. A lição de que nós podemos confiar completamente no Senhor. E nesse salmo, nós podemos perceber claramente nas suas estrofes 3 motivos porque nós podemos confiar completamente no Senhor. E o primeiro motivo porque nós podemos confiar completamente no Senhor é porque o Senhor ouve o nosso clamor. Primeiramente, o salmista ele declara que o Senhor distingue entre o justo e o ímpio. Aí no versículo 3 ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Nosso Deus não é um Deus distante e impassível. Ele atenta para a nossa fidelidade e para a nossa disposição de amá-lo e de obedecê-lo. Baseado nisso, o salmista tinha plena certeza de que o Senhor ouvia o seu clamor. O salmista, então, ele tinha essa confiança, ele tinha, então, essa certeza no seu coração. Diante disso, então, o salmista ele nos apresenta 2 exortações aqui. A primeira exortação nós encontramos no versículo 4. Ele diz assim, a primeira exortação é que nos iremos, mas não pequemos. No versículo 4 ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro coração e sossegai. O texto diz, irmãos, que precisamos sossegar o nosso coração diante do Senhor. Não há motivo para que nós alimentemos ódio, ira, ressentimentos em nosso coração. Isso nos faz muito mal. Então nós precisamos nos livrar disso tudo e lançar tudo isso para o Senhor. E a segunda exortação que o salmista ele nos traz aqui no versículo 5, que ofereçamos sacrifício de justiça e confiemos no Senhor. Aí no versículo 5 ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nesse contexto havia alguns, naquela época, que confiavam que o sacrifício de animais eram capazes de apagar os seus pecados. E ofereciam esses sacrifícios achando que eles poderiam resolver os seus problemas diante de Deus. Porém, várias vezes, Deus deixa claro que não está interessado em qualquer sacrifício que possamos oferecer a Ele, mas muito mais em atos de justiça e misericórdia que pratiquemos em prol dos outros. Podemos ter certeza que o Senhor ouve e atende o nosso clamor. Essa é a lição principal que nós encontramos aqui nesse salmo. O Senhor jamais tapa os ouvidos ou abandona um filho seu. Ele conhece intimamente os nossos problemas, as nossas necessidades e todas as nossas preocupações. O Senhor as conhece muito bem. Então esse salmo ele nos traz a lição muito clara de que nós podemos confiar completamente no Senhor.
E nós falamos então do primeiro motivo porque nós podemos confiar completamente no Senhor. É porque o Senhor, ele ouve o nosso clamor. O segundo motivo porque nós podemos confiar completamente no Senhor é porque o Senhor nos acolhe na angústia. E aqui é muito interessante, né? O salmista, ele inicia aqui a sua oração clamando ao Senhor que responda e que tenha misericórdia dele. Aí no versículo 1 ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele não apela ou recorre a qualquer autojustiça, mas unicamente à misericórdia do Senhor. Ele reconhece que não merece a graça de Deus, mas mesmo assim ele recorre a essa graça. Porém, ao mesmo tempo que ele expressa a firme convicção de que o Senhor sempre o atende nos momentos de angústia pelos quais ele tem que passar, aí no versículo 1, então, ele expressa muito claramente essa convicção, essa firme convicção de que o Senhor sempre o atende nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. Ele diz: na angústia me tens aliviado. Embora ele clame a Deus e a sua justiça, embora ele recorra à misericórdia do Senhor e à sua graça, mas no meio do versículo ele reconhece que na sua angústia o Senhor o tem aliviado, o Senhor o tem livrado. A palavra que é traduzida aqui por angústia, a palavra hebraica tsar, ela traz a ideia de um nó apertado do qual nós não podemos nos desvencilhar, nós não podemos nos desatar. É um nó que nos aperta, que nos sufoca. Essa é a palavra que o salmista usa aqui para se referir às tribulações, às angústias pelas quais ele tem passado. E aí no versículo 2, fundamentado nas convicções que ele acaba de expressar, o salmista ele exorta então o ímpio a que deixe a sua impiedade. No versículo 2 ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? Então, ele exorta aqui, né, que aqueles que estão andando no caminho da mentira, no caminho da vaidade, no caminho da enganação, que deixem esse caminho, e que se volte para o Senhor, que abandonem a vaidade, a mentira, e que busquem de verdade a face do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós podemos confiar que nos momentos de maior aperto e angústia em nossa vida, o Senhor sempre nos acudirá. Por mais tenebrosas que sejam as tempestades e por maiores que sejam as ondas que se levantarem à nossa frente, nós podemos descansar e confiar no cuidado e na proteção do Senhor. Essa é uma verdade muito importante que o salmista ele nos traz aqui nesse texto. Davi, nesse salmo, nos ensina que nós podemos confiar completamente no Senhor. E ele nos apresenta, então, 3 motivos porque nós podemos confiar plenamente, completamente no Senhor. Nós falamos de 2 motivos. O primeiro é porque o Senhor ouve o nosso clamor. O segundo motivo é porque o Senhor nos acode na nossa angústia. E o terceiro e último motivo porque nós podemos confiar completamente no Senhor é porque o Senhor alegra o nosso coração. Davi, aí no versículo 6, ele inicia a estrofe do Salmo com um clamor. Clamor que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ele. No versículo 6 ele diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A ideia aqui é que o Senhor nos mostre e nos ensine a trilhar pelo caminho da bondade e da justiça. Como crentes, irmãos, precisamos ter um interesse sincero e uma disposição verdadeira de andar pelo caminho certo, pelo caminho que agrade ao Senhor. Em seguida, o salmista ele reconhece que, quando se dispõe sinceramente a viver de acordo com a vontade do Senhor, ele produz alegria no seu coração. No versículo 7 ele diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Essa alegria que está em nosso coração, que estava no coração do salmista,
não é apenas uma alegria circunstancial, ligada aos momentos da vida, os momentos positivos e alegres da vida, mas é uma alegria permanente e incondicional. Nesse mesmo versículo ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O salmista declara que esta alegria que estava no seu coração era uma alegria muito superior à alegria produzida pela fartura de bens terrenos, por servir a Deus e por fazer a vontade do Senhor. Finalmente, Davi ele expressa aí a confiança de que, a despeito dos problemas e das lutas, o Senhor sempre nos faz repousar tranquilo. Aí no versículo 8 ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O salmista tinha paz para dormir e acordar em completa tranquilidade, porque o seu coração estava bem com Deus, estava em comunhão com Deus, estava em paz com Deus. Portanto, meus irmãos, embora a nossa vida normalmente tenha altos e baixos, vitórias e derrotas, lutas e tribulações, a despeito de tudo isso, o Senhor sempre nos conduz em alegria perene e duradoura. A alegria que tomou conta do nosso coração transcende todas as circunstâncias e os imponderáveis da nossa vida. É uma alegria que independe dos momentos, independe das situações pelas quais nós tenhamos que passar. Então, o Salmo de número 4 nos ensina que, embora às vezes o céu pareça de bronze sobre nós, e nós tenhamos a impressão de que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, a lição desse Salmo é que nós podemos confiar completamente no Senhor. E ele nos apresenta 3 motivos porque nós podemos confiar completamente no Senhor. Primeiro, porque o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor está atento às nossas necessidades e às nossas angústias. Segundo, porque o Senhor nos acode na nossa angústia. No momento certo, Ele estenderá a mão para nós. E terceiro, porque o Senhor alegra o nosso coração. Então, diante das piores angústias e do maior sofrimento, nós podemos ter certeza que no tempo certo, o Senhor trará alegria ao nosso coração. Assim, meus irmãos, embora a tribulação nos assalte e o céu pareça de bronze sobre nós, nós devemos a cada dia renovar a nossa confiança no Senhor, na certeza de que, no tempo certo, Ele se levantará e acalmará a tempestade diante de nós. Que Deus nos abençoe.